Pronto, começou a gravar. E eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Vocês enxergam? Sim, né? Então, vou considerar como sim. Sim. Vou desativar a minha câmera para não ficar pesado aqui, o sistema. Tá bom? E tem alguém... Espera aí, só um pouquinho, gente. Tem alguém... o Edmar. Pronto. Vocês continuam enxergando minha tela, né? Ó, se vocês não enxergarem minha tela, por favor, vocês façam um barulho aí para eu poder saber que deu problema. Vamos lá. No final da aula, eu volto a falar da atividade avaliativa de novo e falo do gabarito da lista de exercícios de novo, tá? Para quem está chegando agora. Vamos lá, a gente está na unidade 2. Esse é o título da unidade 2, processos de renovação e processos estocásticos. Estamos na unidade 2, seção 3. Para encerrar essa unidade, vamos falar de processo de Bernoulli e de Poisson. Espera aí que está chegando mais alguém aqui que eu vou ter que... Pronto. Vamos lá. Bem, o que é um processo de Bernoulli? É um processo estocástico onde o tempo ele é discreto, ou seja, ele não há uma continuidade de observação. O processo ele é observado em alguns momentos do tempo, é como se eu tivesse, como se fosse na disciplina nossa, por exemplo. A gente tem uma aula uma vez por semana, então, uma vez a cada semana a gente tem um encontro. E seria uma situação desse tipo com relação ao tempo discreto, uma vez semanal. Então, isso, quando eu tenho um processo que se caracteriza assim, quando não é uma mensuração contínua, a gente tem um processo dito discreto, com relação ao tempo, que é o que a gente conhece dentro dos processos estocásticos como espaço de parâmetros. Bem, os experimentos associados a um processo de Bernoulli, eles só têm dois tipos de resultados, um que a gente chama de sucesso, outro que a gente chama de fracasso. Sucesso é aquilo que a gente tem interesse, fracasso é aquilo que a gente não tem interesse. Tá? E esse tipo de experimento, ele gera uma variável aleatória com uma distribuição teórica de probabilidade chamada distribuição de Bernoulli. É por isso que o processo chama processo de Bernoulli. Quando a gente repete um processo de Bernoulli N vezes, esse N sendo duas vezes ou mais, de maneira independente, a gente pode verificar quantos sucessos ocorreram, né? O sucesso é um nome genérico para o resultado do nosso interesse, vou exemplificar mais à frente. A gente acaba gerando uma outra variável aleatória, e essa variável aleatória vai ter a distribuição teórica de probabilidade chamada binomial. A variável aleatória do processo de Bernoulli vai ser representada com essa simbologia aqui, uma letra X com um índice N, onde esse N vai se referir ao número de vezes que o experimento é repetido. E ela vai representar o que eu já disse, o sucesso ou fracasso na enésima, no caso, né, na ordem, né, no caso, o que vai estar aqui indexado, repetição do experimento que a gente está acompanhando. Olha só, e aqui é um resumo, tá? Um pouco do resumo do que é um processo de Bernoulli. Esses caras aqui, Andrade e Cobre, no ano de 2004, falaram que o processo estocástico ele vai ser um processo de Bernoulli. O que isso está dizendo para nós? Que o processo de Bernoulli é um caso particular de um processo estocástico. Quando ele tem essas três características que estão aqui listadas. Eu tenho lá os eventos, ou seja, as variáveis, né, aleatórias, elas representam eventos que são independentes. A probabilidade de sucesso no enésimo evento, né, na repetição, ela é representada por essa letra grega aqui chamada ρ. Tá? É uma letra grega que representa uma probabilidade. Se isso é uma probabilidade, só pode ser um número entre 0 e 1. E a probabilidade de fracasso é o complemento justamente dessa probabilidade ρ aí. Então, é 1 menos o ρ. Isso aqui é o complemento desse cara que está aqui. E aí, esse n, que é o índice da variável, ele pode ir de 1 até o infinito.
Vai depender do número de vezes que a gente repete o experimento. Com isso, a gente vai gerar um número de variáveis igual ao número de repetições que a gente pratica do experimento. x1, x2, até o xn. E aí, para encerrar a listagem de características, essas variáveis aleatórias têm a mesma distribuição de probabilidade, ou seja, todas terão a mesma distribuição de Bernoulli, né? Por isso que ele diz aqui identicamente distribuído, né? É utilizado como notação padrão quando é sucesso, a gente atribui um valor 1. Variável aleatória sempre vai ser um número, tá? Então, sempre vai ser um número que vai representar o resultado de algum experimento, mesmo que esse resultado não seja numérico. Mas a gente vai atribuir para a variável aleatória que está associada àquele experimento um número, onde esse número vai representar aquele resultado. O fracasso, no caso de um processo de Bernoulli, ele vai ser sempre representado por zero. Então, é como se fosse uma variável binária. É exatamente assim até que a gente chama. Exemplos. Tá? Então, aqui, como estava muito na teoria, parecia meio distante, então agora sim. Ó, uma moeda. Lançar uma moeda só vai resultar cara ou coroa. Se eu tiver interesse no resultado cara, por exemplo, numa aposta, eu faço uma aposta com algum de vocês, aí eu digo cara, o outro, certamente o outro vai ter que dizer coroa, né? A gente lança a moeda, se resultar cara, ocorrer um sucesso para mim, né? E aí esse sucesso, em termos de variável aleatória ou de processo de Bernoulli, essa variável vai assumir o valor 1. Se, ainda em se tratando de mim, né, da minha pessoa, se resultar coroa, o sucesso vai ser do meu adversário, né? Para mim vai ser o fracasso. E aí a minha variável aleatória, né, a variável aleatória associada a mim, ao meu resultado vai ser zero, ser valor zero. A gente pode dicotomizar ou tornar em qualquer tipo de experimento, mesmo que ele tenha mais de 2 resultados, em apenas 2, quando a gente categoriza de alguma forma. Por exemplo, o dado. O dado tem 6 faces. Se eu lanço um dado, vai acontecer, né? Eu vou enxergar, quando o dado cair em alguma superfície, eu vou enxergar uma das suas 6 faces. Mas se a gente, de repente, criar um experimento em que a gente dicotomiza isso, né, ou seja, divide em só 2 possibilidades, tipo, uma das faces me interessa, é a face 5. Então, eu quero a face 5 ou eu não quero as outras. Eu quero a 5 ou não. Vai acontecer a 5 ou não vai acontecer a 5. Então, eu estou dicotomizando as 6 faces. Assim, eu consigo atribuir, ou seja, desenhar esse fenômeno por um processo de Bernoulli, porque eu dicotomizei o resultado, né? Tornei em binário. É 5 ou não. Então, é o 0, 1. Da mesma maneira, quando a gente está acompanhando o processo de fabricação ou processo de produção de algum produto, de itens, etc., se a gente, o controle de qualidade, de repente, classifica o produto final como sendo conforme ou não, né? Essa é uma nomenclatura bastante utilizada para dizer se o produto está dentro das especificações do planejamento dele, né? Então, a gente também pode fazer um estudo probabilístico da possibilidade, né? Qual é a probabilidade de metade do meu lote fabricado vai estar fora do conforme ou fora dos limites de especificação, coisa do tipo assim. A gente também pode fazer esse tipo de estudo com o processo de Bernoulli. E esse quarto exemplo aqui fala o seguinte: uma pessoa escolhida ao acaso entre os moradores de uma cidade, e aí ela é entrevistada, ela é questionada se é favorável ou não, então está aqui a dicotomia, né? Ela é ou não favorável a um determinado projeto municipal. Também pode ser, essa situação pode ser avaliada em termos probabilísticos por um processo de Bernoulli, se o resultado for categorizado dessa maneira. E aqui são os parâmetros, tá? A média de um processo de Bernoulli, a gente já falou dessa letrinha aqui, que é a ρ. Todo processo, ele tem uma média e tem uma variância, que são os parâmetros dele. E aí, matematicamente ou simbolicamente, a gente representa assim. Tá? Nem vou entrar muito em detalhe aqui, que a gente nem vai usar isso aqui.
Uma outra característica, além dessas medidas de média e variância, é o que a gente chama de função de distribuição. É uma função matemática onde o resultado da função são valores de probabilidade, né? Essa é a diferença desta função para uma função matemática puramente, é que o resultado numérico dessa função em estatística ou em probabilidade é um valor de probabilidade, dependendo do valor da variável aleatória. Exemplo. Um dado é lançado e deseja-se observar como resultado a face 5. Voltamos para aquele exemplo lá de novo. Tá? Então, eu estou interessado na face 5 no lançamento de um dado. Assumindo que ele seja perfeito, a gente sempre considera assim. Porque se a gente disser que o dado não é perfeito, aí a gente vai ter que fazer ponderações diferentes. Tá? Vai ter que considerar valores diferentes de peso, ou de ponderações, ou de possibilidades para cada face. Então, para simplificar o estudo, a gente sempre leva em conta, pelo menos inicialmente, de que esse dado ele é perfeito, ou seja, a possibilidade de ocorrência de qualquer face é a mesma, tá? Ou seja, 1 para 6, para cada uma delas. Aí a gente pode obter probabilidades por um processo de Bernoulli, certo? Dessa maneira, assim. Xn é a variável aleatória, esse n indexando para me dizer quantas vezes eu vou repetir, né? Na realidade, eu nem modifiquei para número aqui, mas esse n é exatamente isso. Se eu repetir meu fenômeno uma única vez, esse n vira 1, então viraria x1, tá? É que eu não fiz isso aí. Mas o xn é a minha variável que representa o resultado face 5, tá? Isso aqui é face 5 do dado. E aí, o resultado distinto disso, ou seja, 1, 2, 3, 4, 6, vai ser o resultado zero para a variável, ou seja, é aquilo que não me interessa. O zero é o fracasso, como eu mostrei para vocês, que é o valor usual utilizado para a variável aleatória de um processo de Bernoulli. O pessoal fala Bernoulli, né, mas, enfim, não tem um padrão. Essa variável aleatória vai assumir 1 quando ela vai resultar no experimento aquilo que eu quero. Né? O que eu quero? A face 5 do dado. Se eu joguei o dado e caiu a face para cima, é aquela que eu estou enxergando, é a face 5, beleza. A variável aleatória do meu processo vai assumir valor 1. Né? Percebe que o resultado aqui é numérico porque é a face do dado, né? Mas veja que aqui é 5, mas a minha variável assume valor 1. No processo de Bernoulli, ela só pode assumir ou 0 ou 1. E a probabilidade, de onde surgiu isso aqui? Esse 1/6 e esse 5/6. Olha só a leitura que a gente tem que fazer disso aí. Probabilidade da minha variável aleatória assumir valor 0, que está aqui, ó, ela é 0 quando? Quando o resultado não é 5. Quanto que isso é possível? De 6, 5 deles são diferentes de 5, por isso que é 5 para 6. Tá? Por isso que é 5 para 6. A probabilidade da minha variável assumir valor 1 acontece aqui, ó, quando o resultado é 5, e isso só tem uma possibilidade, a face 5 dentre as 6 possíveis. Então, é 1 para 6. Então, é de onde surgiram esses valores. Aqui é o valor da esperança, da média e da variância, tá? Daquelas formas lá, não vou me deter nisso, não. Olha só. A gente está entrando agora na repetição de uma variável de Bernoulli, ou de um processo de Bernoulli, tá? Ele vai, quando a gente repete ele várias vezes, e aí a gente conta o total de sucessos ocorridos nesse número de repetições que a gente realizou, a gente muda a teoria do experimento, ou do processo. Ele deixa de ser um processo de Bernoulli e ele passa a ser um processo binomial. Sobre processo binomial, é que tem questão na prova, tá? Já deixo aqui a dica. Então, a variável x, ela é binomial com parâmetros NP, toda variável aleatória tem parâmetros, e no caso da binomial é N e ρ, desculpa, isso aqui é o ρ, não é P. Tá? O ρ é a probabilidade. Quando a função de probabilidade, ou seja, a função matemática da variável, a função de probabilidade da variável é sempre me fornecer probabilidades dos valores que essa variável pode assumir. É dada por essa equação aqui. Probabilidade dos valores, né? Então, a probabilidade é uma função de x, e aí tem esse primeiro cara que está aqui, elemento da
da minha função. Isso aqui é o coeficiente binomial, n fatorial, x fatorial, n menos x fatorial. Nós fizemos um exemplo disso aqui em sala de aula, que foi até um exemplo até razoavelmente grande, que a gente viu lá na sala de aula. E aí, aqui, multiplica o mouse. Multiplica a probabilidade elevado a x, x é o valor que eu estou interessado. Por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade de eu lançar um dado 6 vezes e nas 6 vezes ocorrer a face 1. Então, aqui esse x vai ser o número de sucesso. Eu quero que nas 6 tentativas, todas elas ocorram a face que eu estou interessado. Então, aqui ia ser 6. Ah, não. Então, das 6 vezes, eu quero que ocorra... Eu quero saber qual é a possibilidade de 3 desses 6 ser igual à face 3. Então, aqui ia ser... na face 2, aí aqui ia ser 3. Tá? Vezes 1 menos essa probabilidade que está aqui, que é o complemento elevado a n menos x. Esse n é o número de repetições do experimento, x é o número de sucessos no total de repetições. Olha esse outro exemplo. Na fabricação de um produto, sabe-se que 1 entre 10 é classificado como não conforme. Então, 1 de 10. Então, ele já dá uma dica aqui de probabilidade. O que está sendo pedido no exemplo? Defina a variável aleatória. X vai ser a minha variável aleatória. E aí vai ser a classificação do produto. O que eu estou interessado? No não conforme, ó. No não conforme. Voltei aqui, tá? Nem avisei. Então, essa variável vai ser igual a 1 quando o produto for não conforme. E vai ser 0, que eu não interessado, quando o produto for conforme. Então, o experimento está definido dessa maneira. Então, está aqui, definir a variável. A variável está bem definida. E, inclusive, eu estou informando quando ela assume valor 0 e quando ela assume valor 1, o que isso significa. Então, está aqui, ó. Lá no slide anterior, não dizia que 1 de 10 era não conforme? Então, está aqui, ó, 1 para 10. É exatamente a probabilidade que a gente tem do meu experimento. O complemento disso, né, 9 entre 10 está dentro do conforme, né, dentro das especificações lá do processo. Na letra A, a gente pede alguma coisa. O que diz aí? Qual a probabilidade de que uma amostra de tamanho 4, ou seja, eu vou repetir essa avaliação, vou avaliar 4 peças, né? Estou lá no final do controle de qualidade, os lotes já estão finalizados, e aí o controle de qualidade vai lá, avalia 4 peças de um lote, por exemplo, para verificar, faz uma amostragem, para verificar se está conforme ou não. Aí a pergunta é, qual a probabilidade que uma amostra casual de tamanho 4 contenha nenhum defeituoso? Ó, então, a minha variável aleatória, nenhum defeituoso é conforme, ó. Tá? O produto ele é conforme porque ele não tem defeito. Não conforme é que ele tem defeito. Então, na realidade, eu estou interessado nisso aqui, ó, no x ser 0. E de ele ser 0 nas 4 repetições, né? Porque eu estou repetindo 4 vezes. Então, tem que ter um cuidadinho aqui. Ó, então, meu P, por isso que eu uso P 9 para 10, em vez de usar 1 para 10. Porque eu estou interessado, na realidade, no produto bom, naquilo que está conforme. Por isso que a gente tem que fazer uma adaptaçãozinha aí na probabilidade. Então, a minha amostra de tamanho 4, aí eu vou criar uma nova variável, que o x é uma só realização do experimento. Vou chamar isso uma nova variável de y, onde ela vai somar o número de produtos conformes, ou seja, o número de sucessos, né, o total de sucesso. E aí eu criei aqui o complemento dela. Isso aqui é de complemento. O y elevado a c é o y complementar. Se eu estou dizendo que é o total de conformes, o YC é o total de não conformes. E aí eu entro na binomial, exatamente onde eu estava querendo chegar. Ó, o meu processo de Bernoulli, quando ele é repetido várias vezes, 2 vezes ou mais, ele muda a distribuição de probabilidade. E aqui está os parâmetros, ó. Esse y aqui é o total de conformes. Então, no total de 4, quantos conformes eu quero avaliar?
né? A probabilidade de um deles ser conforme é dada por esse valor aqui, é 9 para 10, que eu transformei só em número decimal. Estou representando de uma outra maneira. E aí está aqui, a função matemática que vai ser usada para calcular essa probabilidade é dada por essa função aqui, que eu já mostrei para vocês. Então, aqui eu vou substituir os valores que vão ser substituídos aqui e aqui também, a depender do que eu estou interessado. Esse 4 é o total de repetições, né, quantas vezes eu repeti esse experimento. 0,9 é a probabilidade de sucesso. Sucesso, para mim, é produto conforme, ou seja, sem defeitos. Aqui é 1 menos 0,9 complemento, e aqui é o expoente 4 menos y, que é o n menos x que estava lá. Continuando, aqui, ó. Então, agora esse y, que é o total de sucessos, desculpa, o total de nenhum defeituoso, né? O total de nenhum defeituoso, então a minha variável vai ser igual a zero. Tá? Vai ser igual a zero. E aí a gente faz esse cálculo aqui, depois vocês olhem com calma. Tá? Vocês olhem com calma. Mas é aqui, coeficiente binomial, a gente fez isso em sala de aula. Acho que a gente teve 2 aulas, e na segunda aula eu apresentei já isso aqui, tá? Apresentei isso aqui. Essa conta, ela dá aproximadamente esse resultado aqui. Tá? Vai dar algumas casas, alguns dígitos depois desse valor, é que quando você faz na calculadora, ela te mostra como notação científica. Eu tirei da notação científica e coloquei. Então, essa probabilidade aqui ela é bem pequena de acontecer nenhum defeituoso, né? Sendo que na realidade, isso aqui é o 0,9. Era para ser... isso aqui está errado. Espera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Esse 0,9 é a probabilidade de nenhum defeituoso. Não, tá certo. De nenhum defeituoso. Desculpa, é isso mesmo. Tá certo. No item B, qual a probabilidade da amostra conter um produto defeituoso? Então, a probabilidade da amostra conter um produto defeituoso, agora a gente mudou, olha só. Lembra que aqui era 0,9? Então, eu estou usando aqui, ó, no Y é o complemento, tá? Aquele Y com expoente C. Por isso que essa probabilidade que muda para 0,1, porque agora o meu interesse é no defeituoso ou no não conforme. Tá? É no não conforme. É que eu confundi ali o no conforme com o defeituoso. Tá? Aqui é o não conforme, que é o que a gente está chamando de defeituoso. Vou usar a mesma função matemática, tá? A mesma função matemática, e aí substituir valores. Tá? Eu vou repetir 4 vezes também, onde uma delas vai ter um produto, né? Que é o que está sendo pedido aqui, ó. Quero saber qual é a possibilidade de acontecer esse cenário. É isso, na realidade, que eu tenho interesse. E aí faço esse cálculo, contanto que aqui mudou. Essa probabilidade aqui mudou, não é 0,9 mais, é 0,1, porque é o que a gente viu lá no começo. É de 1 para 10, o total de peça, a ocorrência de peça não conforme. Item C, qual a probabilidade da amostra conter não mais que 2 produtos defeituosos, ou seja, no máximo 2 produtos não conformes dentre os 4 que foram avaliados, tá? Sempre lembrar disso. A gente só está avaliando 4. E aí, desses 4, eu quero que no máximo 2. Então, ficaria assim, ó. A probabilidade dessa variável, que é soma o total de defeituosos ou de não conformes, seja no máximo igual a 2. Como a gente sabe que esse total aqui a gente só pode obter pela soma dessas probabilidades, porque esses valores são independentes, ou é isso, ou é 0, ou é 1, ou é 2, então, para ser no máximo 2, é a soma deles, das probabilidades de ocorrências deles. Tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho. É pegar essa fórmula que está aqui, aí tem 1, né? Que tem 1 porque é 1 aqui. Então, vai lá, calcula para o 0, aqui virou 0, aqui vira 0, aqui vira 0, aqui também vira 0. Vai dar um resultado. Para 1, você já tem aqui, né? Desculpa. E para 2, onde tem o 1, substitui por 2, acha um número. E aí, soma o resultado para 0, soma com o resultado para 1 e com o resultado para 2. Tá certo? Isso fica de exercício para vocês. Vamos entrar no outro processo. O outro processo é o processo de Poisson.
O processo de Poisson, diferente um pouco do processo de Bernoulli, ele tem o espaço de parâmetros dele como contínuo, ou seja, o tempo de acompanhamento do processo, ele é contínuo, ou seja, ele não tem quebra. Quando se inicia a análise do processo, ele só para quando encerra o processo. Então, não tem quebra. Isso que é o espaço de parâmetros contínuo. Tá? E a função de probabilidade que avalia as probabilidades dos estados desse processo é dada por essa equação aqui, que a gente também já fez exercício em sala de aula, fazendo uso dela. Essa aqui é a constante de Euler. Esse processo ele possui hipóteses, tá? Ou condições, condicionalidades. Eu não vou também me deter nelas, porque a gente praticamente nem trabalha com elas. Mas, assim, o processo ele é considerado de Poisson perfeitinho quando ele tem incrementos independentes, ou seja, quando as ocorrências elas vão acontecendo de forma independente, não há uma dependência temporal, né? Exatamente o que diz aqui embaixo também, a independência do tempo. Esse tempo aqui, ele passa, mas ele vai meio que ficando, o que vai ficando para trás vai sendo esquecido. E as chegadas não ocorrem de forma simultânea. As chegadas é assim, um processo de Poisson seria um processo probabilístico do tipo assim, qual é a probabilidade de chegarem 2 alunos na nossa aula ao vivo daqui a 2 minutos, contando a partir de agora. E aí, vamos supor, daqui a 1 minuto chega um, e daqui a 1 minuto e 1 segundo chega o outro. O processo de Poisson, ele leva isso em conta, ou seja, ele diz que ninguém chega junto, tá? Obviamente que isso é teórico, né? Na prática não é bem assim que funciona, mas a teoria foi criada assim para facilitar a modelagem matemática do processo. E ele funciona bem, tá? Para a realidade, apesar de ter umas condicionalidades desses tipos, esses modelos todos, eles são criados sempre com a simplificação da realidade. Isso, no final das contas, faz com que eles errem em alguma grandeza os resultados finais, né? Ou seja, nenhum modelo é perfeito, tá? Porque eles são sempre a simplificação da realidade. Dentro dos processos de Poisson, existe um conjunto de processos chamados processos de Poisson homogêneo ou estacionários, e os não homogêneos, que inclusive foi o que a gente viu na aula passada. Tá? Esses não homogêneos, eles são aqueles processos de renovação, como a gente viu na aula passada, que eles fazem o estudo de sistemas de reparo imperfeito ou de reparo mínimo. Isso, que a gente só tem 3 tipos de reparo, né? Acho que tem alguém chegando. Só um pouquinho. Pronto. De reparo mínimo. E aí... a gente vai fazer... tem 3 tipos de reparo, desculpa. Olha, Larissa, desliga seu microfone, por favor. Quando eu almocei, eu botei o celular em cima da mesa, vó. Olha. Larissa, seu microfone está ligado. Pronto. Olha lá. Então, voltando aqui, os 3 tipos de reparos no processo de renovação. São os reparos perfeito, imperfeito e o mínimo. Reparo perfeito, a gente faz estudos com processo de renovação puro, que são os modelos mais simples e faz o estudo da teoria de confiabilidade. Mas quando é o nosso processo, que acho que é mais próximo da realidade, faz estudos de confiabilidade
ou análise de sistemas, né? Os sistemas vamos considerar assim equipamentos, qualquer coisa que necessita de manutenção. Que eles são, a manutenção ela não faz com que o sistema volte ao seu estado de novo, seu status de novo, ou seja, o reparo ele não é perfeito. Existe uma teoria matemática por detrás que faz análise de confiabilidade, que é exatamente essa aqui que eu estou querendo me referir, tá? Processo de Poisson não homogêneo. Tem mais alguém chegando aqui, só um momento. Lucas. Bem, o processo de Poisson, ele tem um estudo de tempo, em geral, que a gente avalia da seguinte maneira. Eu quero saber, vamos supor, eu quero fazer um planejamento de manutenção, eu trabalho na área de confiabilidade, de manutenção de uma indústria, para que eu não tenha um colapso da minha seção, do meu setor, né? Não fique lá com uma fila muito grande, aí isso entra até na teoria de filas lá da pesquisa operacional. Eu quero fazer um estudo para que eu tenha no máximo ou no mínimo 2 equipamentos para reparar por semana, vamos supor assim. Minha equipe só consegue reparar no máximo dois equipamentos ou sistemas por semana. É possível fazer esse tipo de estudo quando a gente constrói uma variável aleatória desse tipo aqui, tá? Esse T de N, onde esse T é o mínimo, né? Ou seja, o mínimo é o tempo, o mínimo de reparos ou de renovações, né? Que sejam 2 que a gente está levando em conta aqui. E aí faz todo um estudo probabilístico para isso, tá? Tem lá toda uma teoria probabilística que faz esse tipo de acompanhamento. A gente conta esse número de eventos, o número de eventos é o número de renovações ou de sistemas que falham e que precisam de reparo, tá? Por essa variável aleatória. Inclusive, a gente usou essa notação em alguma aula anterior, quando a gente fez aquele exemplo do cartucho da impressora, tá? E aqui é um gráfico que representa essa situação. Ó, a gente tem um período, né? O eixo X sempre é o tempo, tá? E esse tempo ele anda, né? Ele prossegue quando a gente está avaliando um processo, né? Então, vamos supor, no tempo 1, o meu sistema falhou, então tá aqui, ó. Esse aqui, eixo vertical, ele representa o número de renovações ou o número de falhas. Então, aqui nesse tempo falhou, então ele vai e se renova, né? Até um determinado... Tem mais alguém chegando, peraí. Pronto, Matheus, outro Matheus. E aí eu quero estudar até aqui, por exemplo, esse T minúsculo. Eu quero saber qual é a possibilidade de acontecerem no máximo 2 falhas até um determinado tempo. Esse tempo pode ser dia, hora, semana, mês, ano, década, enfim. Tá bom? Fica a critério de quem está estudando, quem está avaliando qual é a melhor medida, unidade de medida para usar. Nesse caso aqui do exemplo, a gente teve aqui duas falhas, no tempo 1 e no tempo 2, tá? Então, aí, esse gráfico, obviamente, ele muda a depender do problema que ele está acompanhando. Tem um exemplo aqui desse tipo de processo, né? Processo de Poisson, a gente apresentou lá o exemplo do processo de Bernoulli, de processo de Poisson, é um exemplo, acho que daqui a pouquinho a gente já acaba. Número de consultas a bancos de dados processadas por um computador em um intervalo de 10 segundos. Então, sempre um processo de Poisson, ele vai estipular um período de tempo, assim, de análise. Eu quero estudar num período de uma semana, no período de um dia, no período de um mês, no período de 3 dias. Ele sempre vai dizer no intervalo de tempo. No caso de a distribuição de Poisson, que é a distribuição de probabilidade teórica, que modela os processos de Poisson, ela vai além do tempo, tá? Ela vai também em espaços. Eu poderia estar interessado em verificar, por exemplo, quero saber qual é o número de pessoas dentro de uma sala, a possibilidade de 10 pessoas estarem dentro de uma sala de 2 metros quadrados, sei lá, tô exagerando aqui,
tá? Mas aqui no caso de processos, quando a gente fala de processo, a gente sempre vai se referir a tempo. Então, ela se restringe. A distribuição de probabilidade aqui, ela sempre vai se referir a tempo. Então, voltando lá. Número de consultas a bancos de dados processados por um computador no intervalo de 10 segundos. Então, está aqui o meu período de avaliação. Meu processo vai prosseguir por esse tempo. Então, é contínuo. É de 0 a 10. Então, começou, zerou, 1, 2, até chegar ao segundo 10. Tá? O 10º. É uma variável aleatória, com distribuição de Poisson, e sempre o processo ele precisa de uma informação prévia, que é o que ele chama de taxa de ocorrência. Tá? Então, ele está dizendo que, em média, de estudos prévios ou de experiências passadas, sabe-se que ocorrem 5 consultas a cada 10 segundos para esse banco de dados aqui. Tá? Isso aqui é histórico do passado. Então, ele está trazendo para, por exemplo, um problema atual, uma situação, uma investigação recente, mas a gente sempre faz uso de alguma informação prévia. Ah, e se não tiver? Se não tiver, não vai ser possível fazer um estudo desse tipo. Ou a gente chuta, né? É melhor a gente chutar, obviamente, tendo alguma noção, do que não fazer. Né? Certamente, quando a gente chuta, sem uso de informação do passado, a chance da gente errar é maior, né? Por mais, a gente pode até se aproximar do resultado real, mas a gente erra com mais possibilidade. E aí tá aqui, ó. A gente vamos modelar esse processo, essa situação aqui, né? Vamos criar uma variável aleatória, essa variável aleatória vai ter distribuição de Poisson com essa taxa de ocorrência, né? Que é o número de consultas. O número de consultas a esse banco de dados, a cada 10 segundos ocorrem 5 consultas em média, é o que isso está dizendo aqui. E aí a gente monta a função de probabilidade que vai me fornecer a possibilidade de encontrar uma probabilidade para isso aqui. O que ele quer? Ele quer isso aqui, ó. Qual a probabilidade de que 2 consultas sejam processadas no intervalo de 10 segundos? Se eu tenho, em média, 5, eu quero saber qual é a probabilidade de serem consultadas só 2, ou seja, menos que a média, no mesmo intervalo de tempo. Por isso que eu vou usar a mesma função. Então, esse x, que é a minha variável aleatória, representa o número de consultas no banco de dados em 10 segundos. Eu quero saber qual é a probabilidade dessa consulta, esse número de consultas ser igual a 2, ou seja, ser 2 consultas. Então, é só substituir aqui, ó, nessa função. Vou voltar aqui só um slide para vocês verem. Ó, tá vendo aqui, ó, 5 elevado a x vezes exponencial de menos 5 vezes x fatorial. Onde tem x, a gente mudou ali, né, para 2. Onde tem x, muda para 2 em toda a função. Que é o que a gente fez aqui, ó. O x aqui é 2, então onde tinha x aqui virou 2, aqui também embaixo x virou 2. 5 ao quadrado, 25, vezes essa exponencial, que é a constante de Euler, com esse expoente menos 5, 2 fatorial é 2, que é aquele cálculo fatorial que eu já mostrei para vocês em sala de aula. Isso que está aqui, isso é uma razão, né, uma fração, então o resultado de cima do numerador divide pelo resultado do denominador me fornece sempre um valor. Cuidado que isso aqui, ó, essa função, essas funções que a gente usa aqui no caso, são funções probabilísticas, então o resultado sempre vai ser um número entre 0 e 1. Não existe probabilidade acima de 1, não existe probabilidade abaixo de 0. Acontece, quando a gente está começando esse tipo de estudos, a gente erra. Eu já errei 1000 vezes e ainda erro. Às vezes, quando a gente faz uma coisa muito rápida ou sem perceber alguma coisa, a gente pega, faz esse cálculo e deu um número aqui 3,2. Impossível. Possível porque isso aqui é uma probabilidade. Então, a gente tem que voltar e rever onde está o erro. Tá? Então, estou chamando a atenção vocês para isso aí. E aí eu deixo como exercício para vocês, desse mesmo problema, qual a probabilidade de que, no máximo, sempre é esse sinal aqui, ó, menor ou igual, 2 consultas sejam processadas em um intervalo de 10 segundos. Qual é a diferença do item B para o item A? O item A era igual a 2, ou seja, exatamente 2. Aqui não, é no máximo 2. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer, vou voltar aqui, um cálculo desse aqui, ó, para 0, então aqui é 0, aqui é 0. Para 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1.
e para 2 que já está calculado aqui. E aí esse aqui vocês já têm, então só falta fazer para 1, para 0 e somar esses resultados. E aí a gente tem a resposta para a pergunta do item, né? No máximo 2 consultas sejam processadas nesse intervalo, sendo que a gente sabe que em média, ou seja, tem uma taxa de consulta de 5 consultas por 10 segundos. Certo? E é isso aí, meu povo. Essa aula de hoje ela foi bem rapidinha também, porque eu quero falar ainda um pouquinho com vocês sobre a atividade de avaliação. Eu descompartilhei a tela, eu vou encerrar a gravação. Alguém quer perguntar durante a gravação alguma coisa? Não, né? Então eu vou encerrar a gravação. Gravação